Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Startcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, Tadema, Renin desu. Fala aí, galera, beleza? Bora aí. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada, tudo certo por aí? Vamos lá. E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera! Bom, galera, no dia 21, agora de outubro passado, foi o Dia Nacional do Podcast. E o Press Start também não poderia ficar de fora. Só que a gente vai falar de uma forma um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre a cena nipo-brasileira no podcast. E para isso a gente trouxe alguns convidados aqui que, na verdade, são mais que convidados, são os nossos amigos. Começando lá pelo Wasabi Cast, falando diretamente de Aichi, Juca Kanashiro. Aqui é o Juca Kanashiro, beleza? Todo mundo? Valeu! E não menos importante, aliás, mais importante até do que o próprio Juca, a Biju. É isso aí. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Biju. E pela primeira vez, de forma oficial, né? Porque ele já participou de outros episódios que diz a lenda que a gente acabou perdendo esse episódio, mas sempre participando de todas as coisas que a gente faz aí. Falando de Shizuoka, o próprio Carlinhos Villaronga. Fala, pessoal, eu pela primeira vez de novo aqui no Press Startcast, prazerzão. Mas antes da gente entrar no papo, ô Andrei, caso os starteiros queiram entrar em contato com a gente, como que eles podem fazer? Bom, pode mandar mensagem pra gente pelo e-mail, nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através do nosso mural que tá lá no site, pressstartcast.com.br, ou então procura nossas redes sociais aí. Boa! E o Reni, quais são as nossas redes sociais? Opa, antes de falar das redes sociais, só fala pra Biju, porque da última vez eu falei pra ela que a gente sempre deixa gravada essa parte aí. As nossas redes sociais, Facebook, Instagram, a gente tá como @PressStartcastOficial. E Biju, o que você falar, eu aceito aqui, eu concordo. E como eu sempre venho lembrando, agora vocês também podem ouvir todos os episódios lá no YouTube. O link ele vai estar na descrição desse episódio e lá na bio, lá no Instagram. E como eu sempre venho pedindo pra vocês, ajude a gente a compartilhar, a divulgar, para que a gente chegue no número necessário para ter o link dedicado, beleza? Então chega de enrolação, as apresentações já foram feitas e os recadinhos já foram dados. Então, Neuza, Press Start. Deixa comigo, Cefé. Press Starcast. Bom, galera, eu queria começar aí batendo um papo com vocês sobre essa cena da podosfera nipo-brasileira. Começar com você, Carlinhos, que é o presidente da nossa associação, que eu mesmo Acabou de criar. queria perguntar pra você, como que anda a cena nipo-brasileira de podcast aqui no Japão? Bom, como dizemos lá no interior. Na verdade, tinha gente, alguns anos atrás, que me dizia que eu era o único cidadão que estava fazendo isso aqui no Japão. Até que um dia eu sentei no nosso querido Spotify, depois que ele ficou bem popular, eu acho que foi o ano passado que eu devo ter feito isso, começo do ano, e saí caçando podcast no Japão, podcast Japão. E aí eu comecei a encontrar a galera. Essa primeira galera que eu encontrei foi justamente, né, o pessoal do No Japão, o Dropzilla acho que ainda não existia nessa época, não tinha sido lançado, encontrei o WasabiCast, o Press Startcast, e foi aqui, essa galerinha que tá aqui, foi os primeiros que eu acabei fazendo amizade. Mais recentemente, eu fiz uma busca de novo, essa semana, né, quando teve o Dia Nacional do Podcast, eu fiz uma outra busca, e eu consegui achar, se eu não tiver errado, 27 podcasts. Deixa eu só contar aqui para não ver se tá errado. 1, 2, 3, 4. 27, Boa. 28. E eu consegui encontrar aqui 28 podcasts. Mas aí tem uns detalhes. Eu encontrei podcasts que estão desatualizados desde o ano passado.
eu encontrei podcast que no YouTube as gravações estão rodando bastante, mas a distribuição em formato podcast está desatualizado. Inclusive, na live que teve lá na ABPod no dia 21, eles perceberam que quase 20% dos podcasts no Brasil estão usando o YouTube como plataforma de distribuição. Então é uma plataforma que não foi feita para podcast, mas talvez pela facilidade de se fazer uma transmissão, pela facilidade das pessoas que não conhecem o que é podcast ouvir, tem se tornado muito popular. E eu percebi que tem uma galera aqui na comunidade brasileira que está indo por esse caminho também, pegando pesado no YouTube, mas a distribuição do podcast em formato podcast mesmo, com RSS, essas coisas, tá um pouco mais lenta. E eu tenho uma teoria de que existe muito mais gente produzindo podcast. Eu espero que a gente consiga encontrar essa galera nos próximos meses, mas eu acho que quase tem mais 30, gente perdida por aí. Não sabia que já tinha tanto assim, não. Que faz o quê? Vai fazer 2 anos aí, né, que apareceu essa galera Sim, toda. A maioria, quando você olha as datas, é o pessoal da Fenômeno Covid, né? Então você vê que a galera que lançou 2020, 2021, e tem algumas pessoas que você dá uma olhada, eles não são exatamente produtores de podcast. É uma galera que tem um trabalho forte com lives de Instagram, principalmente. E a pessoa pega a live do Instagram e joga sem edição, sem nada, direto para distribuição em podcast. E já tem uma outra galera que produz podcast mesmo, né? Que a mídia da pessoa é o podcast. Então, são perfis um pouquinho diferentes. Eu tenho essa galera aí do bate-papo no YouTube, que eu particularmente chamo de bate-papo do YouTube. Para mim, podcast é uma outra coisa. Então fica polêmica aí pra galera resolver aqui no Press Startcast. Mas pra mim, se é podcast, tem que ter RSS, ser distribuído com você podendo ouvir a hora que você quiser, né? Podcast ao vivo, pra mim, não é podcast, no sentido como fazer uma sala no Clubhouse. Aquilo não é podcast, a não ser que você grave, né? E depois compartilhe. Você viu que o Carlinhos jogou a bombinha no meio da galera e saiu correndo, né, cara? É por aí. Ah, não, agora fica polêmica aí pra resolver. Se bater papo com câmera no YouTube é podcast. Então, na minha opinião, não, mas enfim, existe gente que defende com unhas e dentes que sim. Então fica a polêmica aí pra galera resolver. Que tem aquela questão, né, de opinião. Você tem o direito de opinar, de achar que não é, e tem o direito de estar errado, né? Poxa, Will, você foi o cara mais cavalheiro, né? Aqui a gente é democrático. Aqui a gente é bem democrático. E pra você, ô Juca, nessa relação, né, até levando em conta essas coisas que o Carlinhos comentou sobre ser ou não ser podcast, eis a questão, o que você acha dessa cena hoje do podcast aqui na comunidade nipo-brasileira? Bom, assim como o Carlinhos, né, eu também cheguei um momento que eu comecei a procurar podcasts aqui no Japão, como eu já tinha o pensamento de fazer um podcast já há alguns anos, tal, né, por mais que eu não tinha colocado em prática, mas já fazia anos que eu queria fazer um. E acabei colocando o WasabiCast fora do papel só em 2020 mesmo, né? Eu acabo incluindo nessa geração do Covid, né? Mas como eu queria já fazer o podcast desde antes, eu começava a procurar assim, vários podcasts assim, aqui dentro da comunidade, né? E realmente, alguns anos atrás eu não achava nada mesmo, né? E o primeiro que eu acabei achando foi o Papo Sugoi, lá do Rogério Mendes. Uhum. Né? Acho que é amigo da galera aqui também e tal, né? E a partir dele eu comecei a conhecer outros que estavam em volta. E nisso foi quando eu conheci o Carlinhos. E um pouco depois eu acabei lançando o WasabiCast e o Carlinhos, logo nos primeiros episódios, o Carlinhos mesmo entrou em contato comigo e falou: "Ó lá, um podcast novo, chega aí." Tanto é que eu falo que o Carlinhos é o meu senpai, né? Porque eu nunca vou me cansar de dizer isso, que foi ele que estendeu a mão pra mim e falou: "Vem conhecer a galera, né?" E foi assim que eu conheci a galera. E, porra, cara, eu tô feliz pra caramba com a cena em si, porque fiz tantas amizades nesse meio tempo, cara. Conheci vocês. Ignorou a gente, né? Por um bom tempo. É que a Biju não tava deixando. Se a Biju não deixou, a gente tem que respeitar. Você lembra do que a gente conversou, hein?
Bom, mas acabou sendo que eu acabei me enturmando bem com vocês, né, cara? Criei uma amizade tão grande com vocês e, pô, hoje eu visto a camisa aí da podosfera nipo brasileira com muito orgulho, cara. Tá vendo? Esse é o problema do nerd. Quando faz amizade já acha que é best friend. E pra você, Biju, como que foi essa relação de que só depois que você entrou no Sabcast de cabeça que o negócio foi pra frente? Porque até então... Então, foi uma coisa assim meio que normal, né? Porque aqui dentro de casa tudo acontece dessa maneira, né? Era pra responder de verdade? Se essa não foi a resposta de verdade, a gente vai ficar muito decepcionado. Né? Aliás, a participação de um casal é sempre interessante, né? Porque o casamento existe pra gente jogar a culpa no outro, né? Então... Ó, o Andrei já tá me analisando. Ele sempre faz isso, mas nunca faz isso. É isso aí. Obrigado, viu? Ele já me conhece. Já conhece a minha resposta pra isso. Mas até emendando aí que você comentou isso aí, Andrei, né? Como você mesmo se auto-intitula, você é o contraponto aqui do Press Start, né? Pra você, essa relação com a podosfera nipo-brasileira, né? Porque, querendo ou não, você está dentro da cena, mesmo não estando no Japão, e indiretamente acabou trazendo várias amizades, vários outros podcasts, e você acaba participando também aí do Brasil, dessa comunidade nipo-brasileira, sem nunca ter pisado aqui no Japão. Para você, como que é essa relação? Não, primeiro, assim, é muito legal, porque eu sempre digo que o Press Start foi o chute, né, na bunda para fazer o podcast. Eu já consumia, né? E o Williams me chamou para participar. Eu falei topo, mas sem muita noção do que ia rolar e tal. E a partir da gente fazendo os episódios aqui, eu comecei a pensar em outras possibilidades também, né? E o fato de fazer amizade com a turma do Japão, nem se fala. Para além do contraponto, eu conto com uma estadia grátis aí que só não rolou na Olimpíada por conta da pandemia e tal, né? Então eu tô sempre falando isso, né? Uma hora eu vou testar a receptividade de vocês. Às vezes até esqueço que o Andrei tá lá no Brasil, cara. Parece que ele tá aqui daqui do lado, assim, é vizinho, mano. Juca, eu não vou te condenar, porque às vezes a gente também esquece. Às vezes a gente vai gravar as coisas e marca 7 horas da manhã, né? Esquece esse detalhe, né? E eu sempre acho assim, eles estão fazendo isso porque não querem que eu participe, né? Mas aí eu venho só pra contrariar. É por isso que o André aparece, então. É, isso aí. A tática tá dando errado, hein? Olha aí. Não, mas em minha defesa, eu sempre acabo questionando o Reine, né? Pô, será que é melhor deixar o Andrei dormir? Porque, puta, é muita sacanagem fazer ele levantar cedo. Hoje mesmo eu perguntei isso aí pro Reine. Ele falou, manda pra ele lá. Se ele tiver disposição, ele levanta, senão... Na verdade, é um teste que a gente faz com você. Então, hoje como eu ia ter que levantar mesmo, então eu falei, bora gravar, depois a gente continua o que tem que fazer. Mas foi por isso, então, também. Só por isso. Mas o que eu acho legal é a diversidade também, né? Era até isso que eu ia perguntar pro Carlinhos aí. A pesquisa que ele fez, quais foram os temas que ele achou que são mais relevantes, ou se tem uma diversidade ou a galera tá falando muito das mesmas coisas aí, né? Olha, do que eu encontrei aqui, assim, tentando pensar por cima. Eu faço sempre isso. Eu encontrei... Bem por cima. A gente tem uma galera trabalhando com entrevistas, com pessoas que fazem atividades
interessantes na comunidade, aí tem de tudo, né? Eu acho que encontrei aqui pelo menos uns 3 ou 4 que trabalham com essa linha de entrevistas, pegando aí, tem tudo, né? Massagista, tatuador, professor, atleta, e a galera conversa. Achei alguns de cultura japonesa, achei outros de idioma, no caso japonês, né? Encontrei aqui 2 que falam de idiomas. Deve ter aqui, acho que 2 ou 3 que falam de finanças. Tem, por exemplo, né, o WasabiCast fala muito do mundo aí, mundo nerd. Tem o Press Start, né, que já é uma pegada um pouco diferente. Me parece que essa questão de brasileiros pelo mundo, né, não tem nada nessa linha. Tem também um pouco aqui de questão de empreendedorismo, trabalho. A galera, eu percebo assim que no geral roda muito nessa linha, né? Cultura japonesa, entrevista com pessoas que estão fazendo um trabalho legal aqui no Japão, ou brasileiros em outros lugares que tem alguma coisa que tenha contato com o Japão. E a questão aí de cultura, né? Tem bastante nessa linha, assim, são os que eu encontrei por enquanto. E tirando esse daí, tem o Dropzilla. É justo. Fala um pouquinho pra gente aí do Dropzilla, ô Reni. Dropzilla, cara? A propaganda é longa, hein? Não, Dropzilla, na verdade, eu montei mais como, entre aspas, aí uma emissora, né? A intenção realmente foi colocar vários quadros diferentes. Muitos quadros, inclusive, não se conversam, né? Eles não falam entre si ali. Se você pegar o Geek, por exemplo, que é só de assuntos geek mesmo, não tem nada a ver com a About, que é sobre música, né? Música independente, principalmente, né? Então, o Dropzilla mesmo eu trouxe com essa intenção. Inicialmente, foi mais focado realmente em Japão, né? Porque havia muitos canais de YouTube falando sobre Japão e tal, mas era sempre numa pegada mais, ou puxando a parte mais popular de anime, essas coisas assim, ou a parte mais turística, né? Os lugares que eu frequento mais não entra nessa parte aí, né? As próprias casas de shows, uns restaurantes que não são muito do circuito mais conhecido, assim, sabe? Tipo, Saizeria, esses aí eu curto fuçar, né? Até falava bastante com os brothers meus já, porque eu adorava me perder aqui em Tóquio, literalmente me perder, porque sempre que eu me perdia, eu achava algum lugar legal, tá ligado? O único problema é que em algumas dessas vezes que eu me perdi, eu achei lugares tão bons, mas tão bons, e depois eu não consegui voltar pra lá. Nunca mais achei, assim. Foi tipo, restaurantes que eu fui uma vez só, tá ligado? Mas a intenção foi trazer um pouquinho disso daí. É isso, cara. Dropzilla são assuntos diversos ali dentro. Inclusive, tem a parte de ciências, né? Que nem sou eu que apresento, aliás, né? A intenção mesmo foi trazer coisas que eu gosto de consumir. Assuntos que eu gosto de consumir. Logicamente, você não é especialista em tudo que você consome. Ciência é uma delas. Então, eu quis montar um programa de ciências, mas trazendo alguém que realmente manje da coisa, né? Por isso que eu coloquei ali o Léo da NASA e o Kelvin, que os dois são cientistas. Talvez o Dropzilla realmente seja o podcast aqui dos brasileiros aqui no Japão com maior diversidade, né, cara? Então, até assim, Obrigado. Como a gente sempre brinca, né, que a questão da liberdade, amizade é embaçada, né? Porque justamente por ter essa amizade com o Reni, né, ele ter ajudado na criação do Press Start e eu ter ajudado diretamente ou indiretamente no Dropzilla, que eu brinquei dessa forma, mas é justamente por causa disso, por ele abranger vários assuntos que, como ele mesmo falou, um não conversa com o outro. E até indo para essa área, que eu queria te perguntar para você, Carlinhos, você além... Will, só para te dar os créditos aí, a ideia do Podru veio totalmente do Will, viu? Que inclusive te apresenta um Pod Amigo que tá no hiato aqui, mas a gente já começou a gravação pra segunda temporada. Logo aí vocês aí vão ter mais episódios do Pod Amigo. Não sei se todo mundo curte ou não, mas vão ter que engolir. Logo vai ter mais episódios. Boa! E até com essa questão, eu queria perguntar pra você, Carlinhos. Porque além
do fato de você fazer o podcast, você ajuda quem não sabe ou quem tem o interesse a fazer. Conta um pouquinho aí pra gente do Você Também Podcast. Bom, vamos lá. Essa história é legal, porque foi um projeto que nasceu meio por acaso. Hoje ele é um podcast, mas na verdade ele não era isso. Muita gente vinha falar comigo, porque eu comecei a mexer com esse negócio do podcast. Antes dele ser distribuído por RSS, eu já fazia uma faixinha de áudio. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o Press Startcast pela primeira vez, porque foi uma coisa assim meio nostálgica. Porque se você pegar os meus primeiros episódios do EBVNcast, que é o meu podcast de espiritualidade cristã, eu tenho uma Neuza. Ei, seu baka. Nan existe outra Neuza. Eu sou única. KKKK. Que na verdade eu chamava ela de Hermanita. Ah, bom. Acho melhor assim. KKKK. Eu chamava ela de Hermanita porque na minha cabeça era uma estagiária dentro da escola, né? Porque esse EB é de escola bíblica, né? Esse primeiro podcast que eu comecei. Então eu tinha lá, ia ter um momento de aula, até quem ouve ele começa com aquele sininho que começa a aula na escola japonesa, porque era a ideia de escolinha mesmo, eu brincava com esse ambiente. Até uma época tinha assim, tinha a aula, aí tinha a hora do café, que era o intervalo, aí depois tinha a aula extra, né? Eram os 3 blocos do programa. Depois foi desmanchando, mudou muito em 4 anos. Mas a galera vinha pra caramba, né? Você faz podcast como se eu estivesse fazendo o que a galera aí do Dropzilla faz, né? Que é ser cientista, né? Eu falei, não, galera, é um negócio tranquilo. Podcast dá pra ser complicado, mas não é tão complicado assim. Ele parece, mas não é. Aí ficou a brincadeira. Não, eu posso fazer um podcast, mas você também pode, né? Não é complicado desse jeito. Aí eu brinquei com essas palavras e eu marquei com uma galera que teve interesse. Era um grupinho pequeno, devia ter umas, 6 pessoas, 7 pessoas. Eu marquei uma oficina de podcast que chamava Você Também Pode, né? Você Também Pode Casting, né? Que é essa brincadeira. Fiz a oficina, acho que 1 semana, 2 semanas depois nasceu um podcast chamado Faladori, que é de uma gamer lá do Brasil, que ela tava na oficina. E recentemente nasceu mais um que chama Himawari, que é aqui do Japão. Então eu compartilho ali um pouquinho dessa minha jornada, né? As coisas que eu vou descobrindo. É um projeto relativamente novo, fez 1 ano agora em setembro. Eu tenho, 4 anos de podcastagem, mas o Você Também Podcast só tem 1 ano. Então ele tem alguns experimentos e ele tá crescendo de pouquinho em pouquinho, tá mudando um pouquinho o formato, mas eu imagino que fique legal daqui pra frente. A ideia é que a pessoa que não sabe nada de podcast, ele comece a ouvir. E alguns episódios depois ela já sabe como comprar o microfone, ela já sabe onde ela pode gravar, em que programa ela pode editar. Aí lá no perfil @nabecast.jp no Instagram, toda semana eu tô procurando colocar uma postagem referente a um equipamento, a um recurso, um site. Um site onde tem música ou um site onde você pode gravar online, né? Tem sites que avaliam a qualidade do seu podcast. Enfim, tudo que eu tô achando, eu tô fazendo uma biblioteca pessoal e fazendo isso virar postagem para que exista essa biblioteca de conteúdo para quem quiser começar, né? Inclusive aqui quem quiser entrar, né, na podosfera nipo-brasileira, a gente tá aqui com portinhas abertas, né, para receber todo mundo. A galera toda aqui já tem mais experiência e pode contribuir com quem quer começar, né? Então é bem legal. O portão de entrada da cena nipo-brasileira realmente é o Carlinhos, né, cara? Por isso, justamente, que eu falei que ele é o presidente da associação que a gente acabou de nomear, né? Mas provavelmente todo mundo vai ter que pedir permissão pra Biju pra finalizar as coisas, certeza, né? Com certeza. Se a Biju não aprovar, cara, esquece. E sem choro. Agora eu vou fazer uma vírgula aqui, que isso aqui não sei que não precisa entrar. Gente, me explica, por favor, a piada. O que tem a ver o pai da Biju? Porque toda vez eu rio, todo podcast que vocês falam que ela tá no meio, vocês brincam com esse negócio. Ô, Carlinhos. Perdão pra ela. Eu até agora não sei qual que é a piada, eu fico boiando, velho. Ô, Carlinhos, é o seguinte, que se ela te contar, ela vai acabar você pode até ficar sabendo, mas saiba que é um caminho sem volta. A partir daqui, a sua vida vai estar vinculada aos mesmos sinais de respeito que a gente tem que apresentar todos os episódios aqui. Que eu acabei... Não, sabe por que eu me rio por dentro com esse negócio? Porque assim, eu fico me perguntando qual foi o episódio que eu perdi e que eu não sei a piada. Que a gente falou por segurança, né? Pra gente não correr risco de vida. A gente teve que arrancar essa parte.
Porém, você pode decidir. Se você quiser saber, a gente conta. Porém, a partir desse momento, saiba que a sua vida estará em risco. Porque eu acabei de assistir semana passada com a minha esposa, a 8ª temporada de um seriado chamado Blacklist. E esse seriado, ele trabalha justamente com isso. Quanto mais a moça tenta descobrir quem é o cara com quem ela trabalha, pior fica a vida dela, entendeu? Aí eu fico pensando, cara, qual é a piada que eu perdi, que eu não sei qual é? Eu preciso perguntar. Eu vou... Biju. Oi. Eu tenho permissão de contar? Depende do que você falar, né? Porque, por enquanto, o meu pai ele ainda não entende português, assim, o suficiente, né? Pra ele querer tomar alguma atitude, né? Então, por enquanto, assim, tá tranquilo. Tá de boa. Então, resumindo o que aconteceu, é o seguinte. A gente fez o episódio da Nintendo, né? Mas espera aí, Reni. Fecha sua cortina primeiro, tá? Ih, rapaz. Ô, Biju, conta você. Ai, caralho. Não, beleza, vou dar uma resumida. Biju, se eu estiver falando demais, você me avisa, por favor. Uhum. Tá? Que amanhã eu mando uma cesta de presente pra vocês. Tá bom? Ok. Andrei, você viu quanto que você pro povo precisa de terapia? Eu não vou nem falar que eu tô esperando a história aqui também, mas tudo bem, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? A gente tava fazendo o episódio da Nintendo e como a gente contou lá, né, uma certa organização... Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Mas assim, emendando já com isso que o Carlinhos comentou, né, do Você Também Pode. Pra você, Biju, que hoje decide tudo no WasabiCast, mas não foi dessa forma que você entrou no WasabiCast, né? Então, quando se tem um nerd dentro de casa, você tem que estar preparada pra tudo, né? Como o Juca costuma dizer pras pessoas que a minha história foi um pouco diferente, né? Que as pessoas gostam de ouvir podcast, conhecem alguns podcasters e começa desse jeito. Eu não sabia o que era o podcast. E quando ele me explicou, na minha cabeça ficou aquela imagem de rádio. Então, rádio é coisa de velho, né? Desculpa. Então, eu simplesmente sentei e na minha cabeça só veio a imagem que eu assisti no YouTube, que era do Jovem Nerd. O Jovem Nerd. Né? Uhum. Então... a base que eu tinha era essa, era Jovem Nerd, então só falar asneira, só, né, falar... E aí eu falei pro Juca assim, você tem certeza? Porque eu não sou especialista em nada, o meu português às vezes não sai, nem o Nihongo às vezes não sai. E, assim, eu acho que a única coisa que deu certo no nosso caso é que o jeito que a gente conversa aqui no podcast é o jeito que a gente é no dia a dia. A gente gosta de conversar bastante, sempre conversou sobre tudo, mesmo as histórias do Juca de Nerd, eu finjo que tô ouvindo. Então, a gente conseguiu emendar um pouco já com o lado de eu ter sido criada aqui no Japão, né? Tenho pai japonês, então... eu tenho uma história um pouco diferente e tal, né? Aí a gente conseguiu colocar tudo isso num podcast só. Por enquanto tá funcionando e por enquanto eu acho que eu tô sendo podcaster, né? Eu acho. Só o ponto que você falou que o Jovem Nerd fala asneira, você mas... arrumou um monte de inimigo aqui. Que não sou eu, no caso, porque eu tô sempre do outro lado aqui dentro. Não, pra quem... O próprio Sr. K sempre diz nos episódios que ele é especialista em porra nenhuma. Então, se ele tá falando, quem é a gente pra discordar, né? Certo. Pois é. E até, comentando isso daí, como essa questão foi pensada, Juca? Ou foi uma coisa natural? Porque, assim, pra quem ouve os episódios do Wasabi...
você vê essa questão que realmente dá para se notar, né? Você puxando o papo, a questão do, como a Biju disse, né, da nerdice, e casa muito legal as histórias com as experiências vividas por ela, né, aqui desde a infância no Japão. Foi uma coisa pensada ou uma coisa natural, esse papo do wasabi? Não, acabou sendo bem natural, porque é que nem eu falo, né? O WasabiCast é o podcast do Wasabi Mutante, né? Esse projeto Wasabi Mutante era algo que eu já tinha há muitos anos já, né? Em outros formatos e tal, né? Mas sempre o principal era esse lado nerd, né? Os amantes da cultura pop, né? Eu queria falar sobre quadrinhos, sobre filme, videogame, eu queria falar sobre essas coisas, né? Tinha sim aquele diferencial, eu queria colocar aquele diferencial que é o fato de eu estar morando no Japão, tudo, né? Ia acabar caindo alguma coisa do Japão, mas eu não sou perito em nada daqui no Japão, né? Eu não cheguei a estudar aqui no Japão, por exemplo, né? Eu já cheguei no Japão como trabalhador mesmo, né? Então eu não tive essa parte dessa vivência, assim, né? Então, como a Biju sempre estava do meu lado, e como ela falou assim, o nosso dia a dia é aquela coisa, sabe? A gente sempre conversa de tudo, sobre todas as coisas. No momento que eu fiz ela sentar ali na minha frente, a gente começar a conversar, acabou sendo bem natural mesmo, porque ela foi colocando essas experiências dela, né? A gente acaba falando um pouco das nossas experiências, e a experiência dela é o Japão, né? Ela cresceu aqui, né? Então ela acabou colocando tudo isso pra fora, e eu acho que casou perfeitamente, né? E assim, eu não conheço outra pessoa que saiba tanto da cultura japonesa quanto ela, porque ela viveu, né, muito disso, né? Então, eu acho que foi perfeito, cara. Uma das coisas que o Juca ficava com medo antes de começar a gravar é que ele achava que ele precisava de mais uma pessoa do mesmo nível que ele, nerd no caso, pra ele poder conversar sobre essas coisas. Então, ele ficava bem inseguro antes. Mas sozinho eu não vou conseguir, eu preciso de mais uma pessoa. E quando ele me colocou pra conversar, era o que a gente fazia no dia a dia. Da mesma forma que ele me contava sobre um jogo novo, ou um filme, algo do tipo. Foi tudo assim, natural. Ele contava tudo que ele sabia, e eu tava ali ouvindo e com as minhas asneiras, né? E isso aí acabou ficando legal, assim. Ele viu que não precisava de uma outra pessoa. Tava bom assim do jeito que tava. Mas eu acho que a proposta de um podcast também nem sempre tem que ser especialista pra falar, né? A vivência da pessoa vale bastante, né? E dependendo do formato, né, que eu acho que a maioria coloca aí como esse bate-papo, o pessoal chama de roda de bar, né, mesa de bar, aliás, vai muito da experiência de cada um, né? Claro que se é alguma coisa mais séria, né, que é contundente, aí a gente convida aí um especialista para falar, mas em geral, quem escuta tá querendo ouvir ali as vivências de quem tá falando. E até aproveitando essa sua inserção, Andrei, apesar de não estar exatamente na cena aqui nipo-brasileira, mas ter variado, digamos assim, do Press Start, ter a participação de várias pessoas que estão aqui, né? Conta pra gente verdade, um pouquinho, né? Do Lembrei. Acabou dando certo o que eu falei. Que é exatamente isso que eu faço lá no Lembrei, né? Conto que esse convite do Will... eu sempre me confundo, faço seu nome, porque eu chamo sempre ele de Williams, né? E o Williams, aí Will, eu não sei o jeito certo. Depois você corta aí, só pra dar uma dificultada no seu trabalho. Esse convite do Will pro Press Start me despertou pra questão de fazer podcast. E aí o D'Angelo Lopes, o tio Dan, meu amigo, que estava fazendo outros podcasts, estava produzindo também. E numa conversa a gente falou, vamos fazer algo juntos, né? E eu pensei em algo que tivesse a ver comigo e que ainda não tivesse. Tentei ser um pouco inovador, ou que pensasse em algo diferente do que já estava rolando. E eu tenho uma boa memória, né? Não, assim, é uma memória associativa, né?
que às vezes não serve para nada, mas às vezes é uma boa companhia, pelo menos. E ele é um contador de histórias, ele trabalha com recreação, tem esse lado lúdico, assim. Nós juntamos para justamente falar de memória afetiva, sempre com alguns convidados que são amigos, né, geralmente, meus ou do Dan, ou dos dois, né? E por isso que todos aqui, alguns já participaram e outros estão em vias de, né? Eu tô sempre pensando no melhor momento de pedir, então vocês que ainda não participaram, fiquem atentos que logo chegará um convite. E aí a gente faz isso, fala da memória afetiva dos convidados, sobre algum tema e conversa sobre a nossa. A ideia é que quem ouça também se identifique com as memórias afetivas e aquele jogo do podcast que é comum, né? A gente está conversando mentalmente com as pessoas que estão falando ali. Também aconteça isso com quem está ouvindo, lembrar das suas próprias memórias afetivas, né? É um pouco assim. Eu acho que vale comentar aqui, Will, que também tem um outro podcast aqui da nossa podosfera nipo-brasileira, que é um podcast bem novo, que é o Estúdio Loft, né, Reni? Da nossa amiga Lane, né, cara? Sim, eu ia comentar sobre isso também. E esse último episódio que ela lançou foi com o Andrei. Tá no ar. Eu não ouvi ele editado ainda. Vou ouvir agora. Daqui a pouco. O Andrei, ele, por mais que ele esteja lá no Brasil, ele tá inserido aqui na podosfera nipo-brasileira, assim, na raiz mesmo. É verdade. E, de certa forma, a podosfera nipo-brasileira também tá presente no Lembrei em vários momentos, né? Então, estamos trocando, na verdade. Mas até emendando essa parte que você comentou, Juca, né? Porque realmente é legal essa questão, né, das ramificações que a gente indiretamente tá fazendo, né? Porque digamos assim, do Press Start acabou saindo, como a gente comentou, do Lembrei. Apesar de o Dropzilla, ele era um quadro praticamente, né, de um outro podcast, acabou criando vida, né? E andando com as próprias pernas. Do próprio Dropzilla acabou saindo um ou dois outros podcasts, né? Que foi o do Loft, da Lane, e indiretamente o da sua irmã, né? Que apesar dela não ter participado de vários episódios, ela chegou a gravar um episódio especial do Dia das Mulheres, né? Sim. Ela não tava ativamente na frente do microfone e tudo mais, mas ela tava sempre fazendo trabalho de backstage, né, no Dropzilla. E agora ela tem o podcast dela mesmo, 100% influenciado pelo trampo que ela foi acompanhando aqui da galera, né? É o Ai Caralho. Esse mesmo. E assim, um questionamento para todo mundo, assim, como que vocês veem essa questão, né, que até o Carlinhos acabou comentando no começo, uns chamam de mesa cast, outros chamam de mesa de barcast, eu já falo mais que seria um videocast e não um podcast, né? Essa questão das pessoas estarem fazendo somente na mídia YouTube e alguns nem se preocupam em lançar em áudio, né? Como que vocês veem essa cena aqui, principalmente aqui do Japão? Então vai você, amor. Bom, realmente eu acho que a gente brinca tudo assim, né? Mas dependendo da roda de pessoas que você estiver conversando sobre isso, realmente pode ser um assunto meio polêmico, né? Eu particularmente eu não sigo quase nenhum canal assim desses videocasts, né? Mas não é pelo fato de não gostar. Mas é mais pelo fato de eu não consigo muito mais me prender, ficar sentado para assistir 2-3 horas de uma entrevista, assim, sabe? Eu prefiro ouvir, se for no caso, que é o caso do podcast, né? Que a gente coloca o negócio na orelha, sai andando, faz as atividades que você precisa fazer, mas você tá ouvindo ao mesmo tempo, né? Eu prefiro muito mais dessa forma do que eu ter que ficar parado assistindo, prestando atenção. Mas eu não vou dizer que não é
um podcast, sabe? Porque, não, é claro, o podcast em si, ele já tem a definição dele. Tem aquela coisa do RSS, né? O programa de áudio, o modo como ele se originou, tal assim, né? Mas eu vejo que isso pode ser uma evolução também do podcast, de uma forma ou de outra, sabe? Acabou popularizando o podcast para um certo número de pessoas, sabe? O podcast ele tá se popularizando de ano a ano. O Spotify depois começou a dar um apoio grande aos podcasts, assim, o podcast cresceu demais no mundo inteiro, sabe? Principalmente, eu acho que no Brasil, né? Não sei. E eu acho que esses programas de YouTube, esses podcasts de YouTube, também, de uma certa forma, acabou popularizando. É claro que muitas pessoas acabam tendo uma visão um pouco diferente, assim, tal, porque eu já ouvi pessoas assim, tal pessoa vai participar do podcast. Mas ele vai lá? Não vai em nenhum lugar, só vai gravar podcast. Não, mas como assim? Não vai filmar? Não tem filmagem, é só áudio, sabe? Né? Então tem muita gente que acaba não sabendo o que realmente é um podcast e acha que só aquilo é um podcast. Mas de uma forma ou de outra, eu acho que isso acabou ajudando sim a popularizar ainda mais o podcast, sabe? Tem só seus prós e seus contras, vamos dizer assim. Deu pra entender o que eu falei? Deu. Na minha opinião, não, né? Porque eu não entendo, né? Mas o que eu acabei, assim... O que acabou ficando na minha cabeça é que, como eu vi que tem esses podcasters... Como fala, Coré? Entre aspas. Entre aspas. Eu fiz com o dedo. Que são youtubers. Que, no caso, eles têm um canal... onde eles se apresentam no formato igual ao podcast, mas com imagem. E eu vi muita gente dizendo que podcast não dá dinheiro, mas YouTube dá. Então eu acabei tendo aquela coisa na cabeça assim de... Então podcast é coisa pra quem curte, que tá fazendo por diversão. E no YouTube é pra quem tá querendo ganhar dinheiro. Eu acabei ficando com essa imagem, sabe? De tanto ouvir, né? Esse tipo de coisa. A definição não tá de toda errada, né? Porque, assim, também é questão de opinião, né? Que na minha opinião, que é mais ou menos o que a gente usa aqui no Press Start. Que a visibilidade no YouTube ela é maior do que você ter que batalhar aqui para divulgar o seu podcast. Né? Então, vocês também utilizam de outras ferramentas, né, digamos assim, imagem, né, de vídeo ou live, essas coisas. Vocês utilizam também nos podcasts de vocês? Antes de você passar pra frente aí as perguntas, cara, queria falar também da pergunta anterior aí. Então beleza, pode comentar. Cara, eu considero, na verdade, assim, o formato MesaCast, que o pessoal chama de MesaCast, né? Que é bem parecido, na verdade, com o que já existia na televisão, como os programas de auditório. De auditório não, mas aquelas de entrevista, sabe? Na pegada de Jô Soares. Os talk shows, os talk shows, isso. E, assim, nem todo talk show é um podcast. Mas todo talk show pode, sim, se tornar um podcast, porque ele é um formato que cabe também no formato só de áudio. A partir do momento que a pessoa coloca no RSS e tudo mais, ele tem aquele formato que o podcast, ele é o áudio, ele é áudio, ponto, entendeu? E assim, o fato dele estar nos dois ao mesmo tempo, não significa que aquele formato, especificamente, o do MesaCast, não seja um podcast. Na verdade, depende para qual mídia está sendo direcionada, né? Se ele está sendo direcionado para a parte de áudio, ele é um podcast. Se só está na plataforma de vídeo ali, não é um podcast, é um talk show no YouTube. No caso, não seria um talk show de TV. Mas eu acho que não é impeditivo, sabe? É mais onde que você está distribuindo. Porque o podcast em si, inclusive o nome, né? O podcast, esse pod aí veio do iPod mesmo. Né? Sim. E o iPod na época era pro pessoal ir escutando mesmo, na parte de MP3 e tudo mais, né? Então eu acho que a única diferença é essa daí.
E em relação a se ele tá ajudando, atrapalhando a cena, cara, é um formato que, na minha opinião, tá bem popular, tem muitos muito bons. Logicamente, quando um faz sucesso, é comum você ter uma demanda maior e uma não só demanda, né, mas oferta também, né? Então você tem uma aparição gigantesca aí de outras pessoas seguindo no mesmo caminho, porque tá dando visibilidade aí. Mas eu não acho algo negativo, não. Acho que em todo o cenário isso daí aconteceu. Até se você pegar um gênero específico de música, o gênero que tá fazendo sucesso, de repente aparece um monte de banda também, né? Sim. Acho que o formato de podcast ele segue essa mesma linha aí. Se você pegar uns poucos anos atrás, aí, os podcasts que apareciam eram todos seguindo o Jovem Nerd. O molde ali do Jovem Nerd, exatamente. Aham. Então, eu acho que é algo que meio que natural, sabe? O pessoal segue tendência mesmo, é normal. Não acho que tá atrapalhando não, na verdade. Acho que é legal, pelo que, até mesmo o que o Juca falou aí, é legal porque tá trazendo mais visibilidade pro formato em si de podcast, apesar de ainda tá confundindo um pouco as pessoas, né? Mas ainda assim tá trazendo bastante gente. Eu acho que tem uma questão técnica e vamos ter aí, a cultura popular da coisa. Do ponto de vista técnico, se você pegar a origem do negócio, é uma faixa de áudio distribuída pelo RSS, né? Então você tem que ter um aplicativo que você consegue assinar esse arquivo RSS, que ele vai carregar um arquivo de áudio. Porém, atualmente já existe você mandar um videocast por RSS. Então é um tempero a mais. Então você poderia ter um videocast e esse videocast ser distribuído por RSS. Tecnicamente, esse videocast seria um podcast, né? Isso supondo de que na época o iPod pudesse rodar esse tipo de arquivo. Mas já é uma atualização Mas assim, ainda assim, você, na hora que a pessoa posta, você recebe, faz o download automático e ouve a hora que quiser. Aí tem essa galera no Brasil que ficou muito popular esse papo de mesa. Que a galera acabou entendendo que esse papo de mesa é podcast. E alguém teve a brilhante ideia de botar uma câmera para fazer esse papo de mesa. E agora tem zilhões de podcasts no Brasil. E você pode ver que todo mundo trabalha praticamente com o mesmo tipo de formato, mesmo formato de mesa, mesmo posicionamento de câmera. Todo mundo se imitando, né? Vamos colocar assim, deu a receita do bolo e tá todo mundo fazendo a mesma coisa. E é o formato popular. Não sei por que no Brasil pegou isso, né? Mas pra gente, no formato mais popular é assim. Agora tem uma galera que trabalha com uma outra pegada em questão de formato, que é a galera de storytelling, que é a galera de narrativa. Aí tem podcasts de ciências, de aquele de real crime, né? De crimes verdadeiros e tal, que é formato narrativo. Tem o formato dramatizado, que é aquele com efeito sonoro, não sei o quê. E tem um narrativo, que o cara faz a pesquisa, depois ele te conta como foi o processo de procura, de encontrar as informações. Isso é legal. Eu acho que a gente cai naquela sinuca de bico de falar se a gente faz a barba com Gillette e se esfrega a panela com Bombril. Entendeu? Eu uso Gillette da Gillette, mas nem sempre eu compro Gillette da Gillette. Às vezes eu como uma lâmpada de barbear de qualquer... Mas eu falo que eu vou comprar Gillette. No Brasil, não interessa o que você vai usar Bombril. A marca não tem nada a ver. Então, a galera associou o papo de mesa com podcast. E aí fica aquele negócio. A mídia ficou popular. Para aquela senhorinha de 60 anos que quer procurar um programa sobre, sei lá, família e costura. Aí você vai ficar implicando com ela para explicar que podcast tem que ter RSS, agregador, distribuição automática, download automático. Ô moça, vai no meu canal do YouTube e assina aí. Todo mundo vai. Parece que no Brasil, que nem o Spotify, não faz download automático. Pra mim é uma perda de tempo, né? Quando eles melhorarem isso vai ser até melhor. Mas pra quem usa pra ouvir música no Brasil, o Spotify é ótimo. A pessoa ouve música, agora já aparece o podcast lá, não precisa instalar mais nada, a pessoa sabe como usa e por isso que tá crescendo muito podcast no Brasil. Né? Usa o Anchor, que é do Spotify e é de graça. Né? Ouve pelo Spotify que todo mundo usa. E é um caminho, né? Um caminho mais simples. E o YouTube é assim, né? Que nem eu adotei
algumas gravações com transmissão ao vivo. Hoje já tem boa parte da gravação, só que ela vai sem edição. Então eu já anuncio assim, né? Acompanhe a gravação ao vivo. A gravação vai inteira, sem tratamento no áudio, sem corte, sem nada. Aí depois eu vou pegar o áudio gravado e aí eu vou editar o meu podcast, fazer corte, locução, trilha sonora, vinheta. Então, para alcançar essa galera do YouTube, que eu tenho uma galera que me acompanha que só assiste o que eu produzo e mando pro YouTube. Aí, às vezes, a pessoa tá acompanhando e fala, achei legal aquele negócio lá da polícia, olha que interessante, aquele da mulher lá, olha, você fez um negócio da igreja, né? Porque no meu YouTube tem qualquer coisa, né? Um cliente fala pra mim transmitir um projeto dele, eu transmito. Tá lá, né? Então a pessoa acompanha meu canal do YouTube, é uma salada de projeto, de coisa, mas tá tudo lá, porque é o que eu tô envolvido. Mas ajuda, tem uma galera que prefere, né, o YouTube. Eu tô com o Juca, no sentido de que eu não acompanho nada no YouTube. Eu mando pro YouTube porque tem gente que ouve, mas eu não assino canais do YouTube, eu não assisto porque eu não tenho saco pra parar o que eu tô fazendo pra ficar olhando pra tela. Eu gosto de fazer as coisas no ouvido. Às vezes, mesmo quando a pessoa às vezes manda só tem YouTube, eu coloco no bolso e ouço como se fosse um podcast, entendeu? Eu não acompanho o vídeo, mas tem público, né? Então, a parte de remuneração, eu acho que deve dar uns 2 centavos. Mentira, porque eu não remunero nada. Mas, então, remuneração para mim ainda não é o ponto. Mas eu coloco lá porque tem um público que prefere ver a cara do povo, né? E você quer, às vezes, mostrar um slide, mostrar uma foto, né? Rodar alguma coisa. É um formato que é legal também, né? O pessoal acha interessante e eu ofereço, mas não é o meu carro-chefe, né? Eu me anuncio e me entendo como um produtor de podcast. Aproveitando também que o Carlinhos tinha falado antes também que até... desculpa, Carlinhos, você tinha falado quantos % dos produtores usam o YouTube hoje em dia? Era 20 e poucos %, né? Que você tinha... Se eu não tiver errado, é 18, qualquer coisa % dos podcasts brasileiros já estão no YouTube também. Né? Como já tem sido um número expressivo, sabe? Tanto é que nessas últimas semanas o Spotify ele anunciou que ele já vai estar começando a disponibilizar o vídeo. Também você vai poder postar não só o seu programa em áudio, mas em vídeo também. Por enquanto, ele ainda só vai disponibilizar para só alguns produtores, tal assim, né? Mas conforme for passando o tempo, ele vai colocar isso para funcionar de verdade mesmo, sabe? Então, é bem perceptível quanto esse formato realmente acabou fazendo sucesso. Né? Mas vale lembrar também que um formato não anula o outro, né? Assim, exatamente. Você pegar... e eu acredito que seja a forma mais efetiva de utilizar, no caso, né? Você pegar o Jovem Nerd de novo como exemplo, eles têm muito conteúdo nos dois, né? Tanto como podcast, quanto no YouTube como vídeo, audiovisual. Só que são programas específicos, são diferentes. Específicos, né? Você tem o podcast como podcast, você tem outros programas completamente diferentes no YouTube. Eu considero a forma mais efetiva de usar. Eu, pessoalmente, né? Isso daí é opinião minha mesmo. Então, eles têm 2 conteúdos completamente diferentes ali. Agora, eu de novo, né? Eu, pessoalmente, acho meio desperdício você simplesmente fazer de uma forma e distribuir para os dois. Funciona. Uma coisa que eu também eu já ouvi muitos produtores falando e é algo que eu concordo também, assim, sabe? É que você tem que disponibilizar o seu programa para o maior número de pessoas, né? E essas pessoas não necessariamente elas vão estar no mesmo lugar. Sim, exatamente. Uma pessoa vai preferir ouvir no computador, outra pessoa vai ouvir no celular, outra pessoa vai ouvir pela televisão, onde quer que seja, né? Cada pessoa tem o seu modo de ouvir ou consumir, né, aquele produto, né? Então, eu acho que quanto maior o número de lugares que você disponibilizar, né, o seu produto, eu acho que é melhor, né? Então, se a pessoa quiser colocar ali no Anchor e colocar no YouTube, nada impede. Sim, né? sim, então, sim, acho que é válido, é bem válido, na verdade. Realmente isso aí que você está comentando, Juca, realmente é válido, porque é igual assim, a minha mãe, por exemplo, ela não tem familiaridade nenhuma com o Spotify. Ela só ouvia os episódios do Press Start quando a minha irmã ia lá na casa da minha mãe e colocava pra ela.
Aí eu comecei a disponibilizar os episódios no YouTube. Hoje ela já fala que ela sabe entrar no YouTube e procurar. Então ela fala que ouve lá pelo celularzinho dela lá no YouTube, ela consegue ouvir esses episódios. E nessa questão assim do avanço da podosfera, digamos assim, como a palavra que a Biju gosta de usar aí, né? Exercitar bastante a podosfera dela. O que mais que vocês... Aliás, o que vocês acham que daqui pra frente vai ser o futuro, digamos, do podcast pra vocês? Seria essa questão de adaptação mesmo da plataforma? Ou, assim, não? Vai ser como tá acontecendo no Brasil hoje em praticamente tudo. Você ou vai ter que escolher um, ou vai ter que escolher o outro. Isso essa coisa de você ter que escolher ou um ou outro sempre foi muito complicado, né? Principalmente pra mim, eu sempre preferi ter tudo. Se a gente for pensar, o cara que começou o podcast, que é o VJ lá da MTV, que ele começou o projeto. Se você acompanhar o que ele está fazendo hoje, ele está encabeçando um movimento chamado Podcast 2.0. Não sei se vocês já ouviram falar, mas qual que é a ideia? Ele, como sendo o cara que começou essa história toda, ele percebeu esse movimento das grandes empresas, da Amazon primeiro, né? A Apple, né? Que foi o que ele começou. Aí depois entrou aí Spotify, Google, Amazon. E aí começou essa questão de, sei lá, a Apple tá derrubando o canal de fulano porque ele falou do tema tal. O Spotify tá oferecendo conteúdo exclusivo, se você quiser ouvir, você tem que fazer isso. O outro canal de televisão tem podcast, mas é um podcast que você só ouve se você baixar o aplicativo deles e assinar o plano mensal de não sei o quê. Aí o cara falou, gente, isso não é podcast. Podcast é uma mídia para qualquer um fazer, distribuir do jeito que quiser e cada um ouve do jeito que quer. Isso é podcast. E aí o cara começou um negócio chamado Podcast 2.0, que é não sei se quem já tem familiaridade com podcast vai saber de que a gente coloca o podcast nos catálogos. Até é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? Fala assim, cara, como é que eu coloco o meu arquivo no Spotify? Ninguém coloca arquivo no Spotify. A gente tem o arquivo em algum lugar e a gente escreve o nosso endereço desse arquivo num catálogo, que é o do Spotify, do Google Podcast, Amazon Podcasts, enfim, qualquer o que você quiser, Castbox, enfim. E aí você aparece no catálogo. E aí a maioria, né, tirando o Spotify, né, que agora já tem o catálogo próprio deles, o Google começou com o catálogo próprio deles, mas os outros agregadores, eles usam o catálogo da Apple. Só que a Apple tá mudando as políticas internas dele e dependendo do tema que a pessoa trabalha, aí você pode concordar ou não se o tema deveria estar lá ou não, mas ele se sente na liberdade de derrubar o canal do cara. Então tem essas restrições. Aí eles começaram o Podcast 2.0, que tem um novo catálogo que você pode ir lá cadastrar no seu podcast. Esse catálogo já tá gigantesco, porque qual é a ideia do cara? Como a Apple tá derrubando, né, e o Spotify também vai começar a derrubar alguns canais de cada temática que ele trabalha, eles estão fazendo esse movimento para sinalizar para os aplicativos que tem no mundo para usar esse catálogo. O catálogo do 2.0. Para que com isso as pessoas tenham a liberdade de ouvir quando quiser e o que quiser, sem essas restrições de aqui não pode, se você inscrever no Spotify não vai poder ouvir na Apple. Se você aí tem esses perrengues, né? Então, existe uma galera que fala, mano, podcast dá trabalho pra caramba. Gasta dinheiro. Se o Spotify oferecer uma grana pra mim, pra falar pra mim fazer só no Spotify e vai pagar meu salário, sinto muito, quem quiser me ouvir vai pro Spotify, entendeu? Porque se o Spotify tá pagando, o negócio vai crescer. Então tem gente que vai dizer que não, é uma droga, né? Não. É que você pode ser um podcast que eu só consigo ouvir dentro do Spotify. E aí tem gente que vai falar, se o cara que tá fazendo faz um bom trabalho a ponto de uma empresa dessa falar que banca, mas tem que ser exclusivo, manda ver, mano. Se você tem público, fala pra galera que é fiel, o seu público fiel, fala pra usar a plataforma e te ouvir, entendeu?
E aí depende, né? É uma questão de opiniões. Do ponto de vista estratégico, de marketing, essas coisas, já mexi muito pouquinho com isso ainda, para ter uma ideia. Mas, por exemplo, os caras que têm podcast, que tem muito download, eles dizem que você colocar um podcast no YouTube com aquela capa estática, na verdade, você acha que você tá no YouTube, mas quando você vai ver, é muito trabalho para pouco retorno. Que é diferente da galera que estão fazendo os MesaCast no Brasil com cenário bonito, jogo de câmera, equipe, não sei o quê. Então aí depende, querendo né? ou não, é chamativo, é bonito e é chamativo, né? Tudo aquilo que eles fazem, né? Se você pensar, né, que cada uma dessas mídias, ela tem uma linguagem, né? O podcast tem uma linguagem, o Instagram tem uma linguagem, o Facebook tem uma linguagem. Então, se você quiser ser bem sucedido dentro daquela mídia, teoricamente, você teria que trabalhar dentro das regras do jogo daquela mídia e trabalhando com a estética daquela mídia, né? Então, você pôr um podcast no YouTube com uma capa parada, ela não é você jogar com os jogos do YouTube, né? Não é as regrinhas do jogo do YouTube. Por outro lado, como o Will falou, tem muita gente que ainda tem problema com esse negócio de pensar o que é um agregador. Até você conseguir explicar, é mais fácil você botar uma capa estática no YouTube e pedir pra avó dar o play, entendeu? É muito mais prático. Então aí depende, né, de você conhecer, não sei quem que falou aí um pouco antes no episódio, de conhecer o público, né, de conhecer o seu público. E de repente, se tem muita pessoa do seu podcast que só consegue ouvir no YouTube porque se atrapalha ainda com Spotify, Amazon, essas coisas, é o seu público, entendeu? Oferece o que o seu público tá pedindo, né? Mas são coisas a se pensar, né? Quando vai, sei lá, de repente o projeto cresce, vai profissionalizar e vai começar a entrar grana, investir grana. Aí tem que pensar, né? Qual ferramenta é melhor, qual vai dar mais retorno. Como eu não cheguei nesse nível ainda, eu tô aqui, faço meus podcasts, faço umas livezinhas de vez em quando pra alegrar o coração dos amigos. Tem outras coisas que entram na jogada também. No caso, por exemplo, que o Spotify tem feito. Não é em todos os países ainda que eles começaram a fazer isso daí, mas o próprio Spotify tem entrado em contato com gravadoras de música e que representam algumas bandas também, para liberar as músicas para serem utilizadas nos podcasts. Tem muita gente que tem vontade de fazer um programa musical, no caso, eu mesmo gosto de fazer esse tipo de coisa, incluindo músicas do próprio artista, em vez de ficar colocando um monte de trilha branca lá dentro, né? Então, nesse ponto, dá para entender o lance de, você pode usar isso aqui, mas vai ter que ser exclusivo. Porque assim, o Spotify tá negociando essa parte. Não faz sentido você conseguir colocar as músicas ali dentro e aí você joga pra Apple. Ali, a Apple vai derrubar. Você vai estar usando trilhas de bandas que na Apple tá fechada, você não pode usar. Então faz sentido, nesses casos aí, o Spotify tá pedindo exclusividade. Então entra outros assuntos também. Uma empresa não pode negociar com uma produtora de áudio sobre coisas para colocar em outras empresas, né? No caso, o Spotify não pode negociar para colocar também no Google, por exemplo, entendeu? Então, nesses casos, faz sentido. Então, tipo, tudo depende muito. Tudo depende de tudo, entendeu? Depende do formato que você tá fazendo, para ver o que vai ser interessante, que tipo de programa você tá fazendo. Tudo depende, entendeu? Mas, em alguns casos, são justificados, sim, esse lance de exclusividade. Em alguns casos. Na maioria dos casos, eu acho que quanto mais livre, melhor. Eu ouvi recentemente de um pessoal que produz, falando justamente isso, né? Que para quem quer trabalhar com programa de música e não quer infringir a lei. Então, hoje o caminho é o Spotify, porque eu já ouvi de um projeto de podcast, porque o Spotify hoje ele permite criar listas de reprodução, né? Então você cria aquelas playlists e você pode compartilhar a playlist. E eu fiquei sabendo que tem um projeto no Brasil que o cara trabalha com música, só que ele não quer ter problema de direito autoral. Qual foi a solução que ele criou? Os episódios dele são playlists. Legal. Então ele faz a abertura e ele sobe um episódio que é a abertura, vamos dizer um negócio assim, né? E aí, eu não sei exatamente qual é o formato, que eu não ouvi, eu só ouvi uma pessoa comentando sobre esse projeto, mas ele desenvolve o negócio de um jeito que ele, por exemplo, olha galera, vamos lá
música underground no Dropzilla. E ele coloca ali alguns segundos de música com direito autoral. Se essas plataformas forem ser muito rigorosas, possivelmente vai ter vários episódios do Dropzilla que vai cair. Porque tem música... Aí o que o cara faz? Ele não faz isso. Fala, galera, a gente vai ouvir aqui agora uma playlist, e aí o cara faz toda a introdução e joga as músicas depois pra você ouvir inteira. Então, um outro tipo de podcast onde você curte a música com o cara comentando do álbum, do diretor, depende do que ele tá fazendo. Aí, como é uma playlist, ele não tem nada com conteúdo dentro do arquivo dele, né? Então, ele joga o arquivo dele dentro da playlist e ele monta como se fosse um programinha de rádio na playlist. E parece que esse cara tem uma boa aceitação pro público, curte o trabalho dele, né? Que ele faz os comentários sobre um guitarrista, um baterista, uma banda, não sei. E aí depois ele solta a playlist pra você curtir a banda a partir do que ele comentou antes. Então é um formato diferente que o cara tá experimentando. E parece que no Brasil, pouquíssimas pessoas ainda se arriscam nesse formato de conteúdo via playlist no Spotify. Mas, pra quem quer trabalhar com música de direito autoral, é uma solução legal no sentido de você não vai infringir a lei e vai te dar uma oportunidade de trabalhar com músicas que o seu vizinho, que de repente quer fazer isso e não vai poder fazer porque ele vai ter problema de direito autoral. Mas realmente, assim, é você usando a biblioteca do Spotify no Spotify. Então, se a pessoa curte esse conteúdo que você quer criar e não quer ter problema, tem que ir pra lá. Ou fazer isso com playlist no Deezer, né? Que praticamente não é usado aqui no Japão, mas no Brasil é muito, muito popular porque tem uma companhia lá que oferece o Deezer de graça. Então, né, seriam umas soluções, né? Para o cara que quer fazer podcast com música, é uma solução pro cara. E nesse Ou caso pra possibilita mesmo o colocar o programa em outras plataformas, né? É realmente, tipo, questão de negócio, assim, é impossível. Simplesmente impossível. Porque a empresa Spotify só pode negociar pro Spotify. Não tem como, né? Que até por questão dela adquirir os direitos e também responder por eles, né? Então, exatamente. Aí impossibilita. Eu concordo com você. Eu queria só deixar aqui, não vai dar pra citar todos, né? Até pra gente não ser injusto, mas eu queria deixar algumas menções honrosas aqui, né? Um grande abraço lá pro nosso amigo Vitão lá no Japão, né? Que devido ao horário de trabalho, essas coisas, não pôde participar com a gente. Então, deixar lá uma menção honrosa aqui, um abração para ele, um abração também lá pro Rogério, do Papo Sugoi, né, que tá num hiato aí, mas logo logo a gente vai resgatar ele, trazer ele aí pra... Porque ele, em papos que a gente já teve, ele falava, né, que ele se sentia sozinho nessa questão, porque ele foi um dos primeiros aqui dessa cena nipo-brasileira, né? Ele foi um dos primeiros a fazer o podcast daqui do Japão para brasileiros. Por isso que eu não queria citar nomes, para não ser injusto. Vocês têm mais algumas menções honrosas aqui para... De uma forma breve, né? Porque até para a gente poder já ir encerrando, falando mais algumas coisas sobre os projetos e partir pro encerramento. Tem mais algumas menções honrosas aí pra gente fazer? Eu citaria 3. Tem o Evangelho no Japão, que também tá no hiato, que é lá do Everton Miyazaki, nosso menininho que manja tudo de mangá. Tem um projeto de uma guria que começou o projeto dela aqui no Japão, e ela tá agora estudando no Brasil por um tempo, que chama Yukari Talk. E é um projeto legal, assim, é diferente porque ela traduz lendas do folclore brasileiro pro japonês. Então, como ela fala os 2 idiomas, ela conta... É um podcast pequenininho, sai uma vez por mês, 5 minutinhos. Mas ela conta, sei lá, Saci Pererê em japonês. É uns negócios assim, sabe? É bem divertido. E tem um outro que é um afiliado meu aqui, né? Que é o podcast Himawari, que tem a ver com a comunidade de fé que eu faço parte, mas é um podcast que tem o meu dedinho, né? A pessoa que tá fazendo, ela vem perguntar pra mim como é que faz. Então fica aí, né? Quem tem interesse, né? Com esse conteúdo mais de espiritualidade, saúde no Japão. Tem uma série que começou aqui, Vida Saudável no Japão, falando com psicólogos, médicos. Então é uma pegada um pouco diferente, papo mais sério, assim. Mas esses 3 eu indicaria, né? O Himawari, o Yukari Talk e o Evangelho no Japão, que me vem à mente, assim, de primeira. Acho que a gente pode lembrar também do nosso amigo aí, o Everton Tobás, com o Mundo Peculiar, né? Exatamente. Mundo Peculiar, sim.
Aí tem o que a gente já comentou aí, né? O do Loft e o Aikaraia. O Aikaraia, ele é meio japa, meio BR, né? Depende de onde a minha irmã estiver. E, assim, pra gente finalizar, vocês querem falar um pouquinho dos projetos futuros de vocês? Cara, ô Will Gomen, antes de levar pro projeto de cada um, eu queria perguntar para todos vocês, assim, e que nem o Will perguntou sobre o futuro da podosfera no geral, eu quero perguntar para vocês, e o futuro da podosfera nipo-brasileira? Cara, na minha opinião, eu acho que tá só começando, né? Pelo menos dessa galera aí que tá sempre junto com a gente. O pessoal tem constância em lançamento de episódios e tudo mais. Tá sempre, tipo, né, leva a sério mesmo a coisa, sabe? E como o próprio Carlinhos trouxe os números aí, né? Tipo, tem aparecido bastante novos aí. Eu acho que, cara, a tendência pelo menos agora, a tendência agora mesmo é crescer. Né? Veio esse lance aí da pandemia que trouxe vários podcasts bons aí. Mas acho que o fato de ter formatos diferentes aí, Carlinhos mesmo falou que tem a galera falando de assuntos diferentes, né? Então eu acho que a tendência é crescer, cara. Acho que a cena nipo-brasileira começou há pouco tempo, né? Começou, quero dizer, com uma quantidade maior de criadores de conteúdo, começou há pouco tempo, né? Que tem a primeira geração, que é a do Carlinhos e a do Rogério lá, que tinham poucos podcasts ainda, né? E é legal, inclusive, que eles... o Carlinhos tá nativo ainda e o Rogério, apesar de estar no hiato, ele tá num hiato, ele não parou o projeto, né? E tem essa galera aí que, cara, daqui pelo menos, a galera toda tem quase 2 anos já de podcast e nunca parou, né? Então, acredito eu que a tendência aí seja ir crescendo aos poucos aí. E assim, na minha opinião também, né, até como todos aí relataram, estão surgindo os podcasts novos aí. E até como a gente, Juca, né, estava conversando em off uns dias atrás aí, o que está acontecendo? Muita gente ainda não se descobriu, né? Então, às vezes são pessoas que estão procurando, será que tem mais podcasts assim? E aí o que acontece? Muita gente já está acostumada a ficar apanhando, você é meu rival, você é isso, você é aquilo. E aí quando a gente chega, entre aspas, querendo abraçar, a pessoa ela é bem reativa nessa questão, né? Vocês querem que a gente participe, mas é para pagar alguma coisa, é para vender alguma coisa pra gente, sendo que o nosso intuito é a questão de fortalecer todo mundo, né? Então é uma coisa que vai ser um trabalhinho meio que de formiguinha, porque a gente vai ter que ter paciência para entender que algumas pessoas são reativas, outras, né? E como toda a sociedade tem aquelas pessoas que querem que os outros se danem, sou eu e o resto que se dane, então vão ter as pessoas de boas índoles, má índoles e as pessoas que vão nos pensamentos das outras, né? Então eu acho que a gente vai chegar num ponto aí que alguns vão realmente desistir, porque vão ver que isso aqui é mais trabalho do que retorno financeiro, né? Como todos nós, né, podemos já notar isso aí, porque a gente faz porque gosta mesmo, porque retorno mesmo praticamente nenhum. E assim, eu espero trazer bastante gente, mas pessoas boas para o nosso lado, assim, para realmente aquelas pessoas que queiram crescer e queiram ajudar o próximo a crescer também. Essa é a minha opinião, né? Toda cena ela tem esse lance do financeiro aí, né? Mas acho que independe da mídia que tá colocando, sabe? Tem muita coisa que
Na verdade, tanto o YouTube quanto até TV, né? Não é a plataforma que realmente acaba dando muita grana, é a parte de anunciantes e tudo mais. E essa parte, muitas vezes, vai muito mais de esforço individual, né? Da pessoa ir atrás de tentar negociar, que aí é um problema realmente. Geralmente, você tem que ter uma skill a mais ali, né? Que é a parte de negócios e tal, e é complicado também. Mas em questão de crescimento da cena especificamente, tem uma coisa que eu não coloquei, mas que me veio na cabeça agora, que eu acho que é uma régua legal de colocar aí do porquê que eu acho que vai crescer bastante. Tem acontecido muito intercâmbio, cara. Intercâmbio eu quero dizer não do pessoal da cena nipo-brasileira com a cena nipo-brasileira, sabe? Mas, por exemplo, você tem o Vitão mesmo, que é o correspondente oficial lá do Podnext, né? Então ele tá em contato direto com o JP, que tá também no Nerdcast, né? A gente mesmo já conseguiu conversar com algumas pessoas bem legais lá do Brasil, o Hélio de la Penha, né? A Angélica dubladora no caso, né? O Eduardo Spor, o Tucano, sabe? Então esse intercâmbio entre a cena brasileira e outros lugares, com Portugal, a gente conversa bastante com a Melina, né? E a gente conversou também, inclusive, com o pessoal do stand-up também, essas coisas assim. Esse intercâmbio entre outras mídias também, eu acho que é um bom indicativo aí do potencial da cena nipo-brasileira em crescer mais, sabe? Se tivesse estático, se a gente tivesse só fechado no nosso mundinho, aí eu acho que seria difícil de crescer. Mas esse intercâmbio aí eu acho que é um puta de um boost, cara. E eu acredito que agora é um momento interessante porque o podcast, como o Henning gosta de dizer, né? É a palavrinha que ele usa bastante, é um negócio meio underground. Né? Sim, eu gosto dessa palavra. Então, eu acho que existe uma resistência, né, por algumas pessoas até que produzem, porque, por exemplo, até pouco tempo eu achava que eu era o único. E muita gente que me acompanhava falava que eu era o único cara que estava fazendo isso aqui no Japão. Até eu, pobre, inocente, descobri que tinha um monte de gente fazendo. Então, eu acredito que algumas pessoas, elas têm medo de mostrar para o público delas que eles não são únicos. E aí, de repente, a pessoa quer soltar um programa de 1h30 toda semana, e ela fala, cara, se eu começar a ter contato com gente que eu apresentar pra essa galera aí, tiver um trabalho do mesmo nível, ou com uma temática que seja tão interessante quanto a temática que eu trabalho, eu posso perder o meu ouvinte, porque o cara não vai ter 10 horas por semana pra ouvir podcast. Então, vou ficar na minha aqui, cuidar do meu, né? Não quero esquentar a cabeça com o projeto alheio. É uma pena, né? Então, a minha esperança, né, com o movimento Podosfera Nipo brasileira é de que a gente possa ter um relacionamento de amizade, de fortalecimento mútuo da mídia no Japão, porque eu acho que é uma mídia que pode ajudar a galera aqui a melhorar a qualidade de vida, qualidade de sono, qualidade de relacionamento, oportunidade financeira, oportunidade de negócios, visão de mundo para viajar para outros países, sei lá. Né? Tem muitas possibilidades que o podcast pode trazer para uma melhora da qualidade de vida da comunidade no Japão, né? A comunidade brasileira no Japão. Se a galera que já está fazendo achar por bem não se aproximar, né, dessa possibilidade de a gente criar uma rede com relacionamentos de amizade, fortalecimento mútuo da marca de um projeto de outro, beleza. A gente semear a esperança de que novos projetos vão nascer e essa galera nova que vai nascer a gente vai poder acompanhar aí com carinho e dar apoio e ter, de repente, né, uma galera que não vai querer amizade, muito bem, respeitamos, e a gente cultiva amizade com quem tem abertura para construir amizade, bora lá e vamos ser felizes, né? Como eu brinquei recentemente com o Will, a gente vai fazer o piquenique, quem quiser vir a gente come doce junto, quem não quiser fica olhando de fora. Legal. Então, aproveita aí já, Carlinhos. Fala um pouquinho dos seus projetos futuros aí pra gente partir pros finais. Bom, muito bem. Projetos futuros, né? Então eu pretendo seguir ainda com o meu projeto de espiritualidade, que é o EBVNcast. Ele tem sofrido adaptações em relação à frequência, que acho que é
no perrengue de todo mundo. O Você Também Podcast seguirá firme, se tudo correr bem, né? No momento ele não costuma ser com entrevistas, a não ser quando a gente chama a galera aqui da Podosfera para fazer alguma coisa junto, aí tem esses collab, né? Assinado Podosfera Nipo Brasileira. Fora isso, né? Não sei se o pessoal sabe, mas tem 2 podcasts brasileiros que tem minha vozinha lá, que é o Virtus, que é de um grupo de pesquisa da Universidade Federal de Pernambuco, que fala de direitos humanos e segurança pública, e um podcast do Instituto Maria da Penha, que fala sobre questões de gênero, né, trabalhando aí a questão da mulher e a questão de direitos humanos também, né? Então, são 2 podcasts que eu fui convidado para participar, dar um apoio. São editados aqui no Japão, mas são projetos lá do Brasil. E fora isso, o sonho, né, de a gente começar a oferecer para a galera que está produzindo conteúdo aqui no Japão, conteúdo para ajudar quem produz conteúdo, né? Então o Will tá nesse barquinho com a gente, o Juca, o Vitor do No Japão, né, o próprio Dropzilla. Então a gente tá aí articulando. Então em breve a galera talvez tenha aí notícias boas. Ué, cadê a Biju aí no meio? Desculpa, aqui você tá na mesa da presidência, tá. Então a gente tá falando Já, só com os operários. Pro meu pai agora. Avisei, Carlinhos, eu avisei. Agora já era. Já foi marcado. Mas eu acho que a galera em breve, aí, no futuro breve, terá notícias positivas, né? De algumas atividades que a gente vai poder fazer aqui com essa galerinha que já tá andando junto, oferecendo conteúdo legal para quem já produz e para quem quer produzir. Esperanças, né? Sonhos pro futuro aí já. E sonhar que a gente possa tomar o nosso café junto, fazer uns piqueniques, comer uns churrasco e show pandemia, que já deu já, né? Já cansei de brincar disso, né? Emenda aí pra gente então já, Juca. Um pouco sobre os projetos futuros do WasabiCast. E aí depois a Biju já pode emendar os projetos dela também. Bom, o WasabiCast, por mais que a gente já tenha aí 1 ano de podcast, mas principalmente no começo ele foi lançado assim de uma forma assim, bem bagunçada, né? Assim, sem uma periodicidade muito boa e tal. Foram só nos últimos meses agora que a gente conseguiu acertar um pouco mais sobre a periodicidade. Na verdade, por enquanto a gente está querendo se focar mais nisso, sabe? Em lançar os episódios, lançar mais, fazer novas séries, chamar convidados, né? Que a gente até agora só teve um episódio com convidado, que foi esse último episódio que a gente postou, né? Um feedback foi muito bom, curti pra caramba o formato que vocês fizeram. Obrigado, valeu mesmo. Bom, a gente tá querendo ainda ficar assim, concentrado um pouco mais nisso, né? E não tentar fazer nada muito maior por enquanto, mas claro, assim, sempre a gente tá aí, como o Carlinhos mesmo falou, né? Assim, pensando em projetos futuros com a galera aí e tal, e tamo dentro, né? Eu? Não tinha pensado. Dizem os passarinhos fofoqueiros aí que logo vai sair o Mama Biju, é verdade? O podcast sobre a ajuda aí da Biju, ajudando as mães aqui no Japão. Nada de pressão, hein? Nada de pressão. Não, mas já que você falou de mamãe, aproveitando aqui pra pedir pro Juca, por favor, não me dá cubi, porque esse nosso podcast tem sido um cantinho, um lugar, um tempinho que eu tenho sem ser 100% mãe, que é o que eu sou o dia inteiro, né? 24 horas por dia. E eu percebi que é um lugar que muita gente que tem vergonha de conversar, de aparecer na frente da câmera, que não é o meu caso, na verdade, mas tem pessoas que são assim, sofre um pouco com essa coisa de imagem. O podcast tem sido um lugar para essas pessoas se expressarem melhor, mesmo porque não precisa aparecer na câmera, não precisa estar bem arrumadinha, eu tô de pijama e tô de boa, então só peço pro Juca não me dar cubi, é só isso. Ele não é maluco. Acho que Ele tem um pouco de amor à vida ainda. E cubi, pra quem tá ouvindo aí do Brasil, seria uma demissão, né? Isso.
Mas acho que é aquela coisa, gente, que a gente sempre acaba conversando, né? Que a Biju, no começo, ela nem sabia que era um podcast, mas ela acabou entrando de cabeça nesse projeto e realmente a gente vê que ela faz com gosto mesmo, cara. Fala mais. Um biscoito. E até aproveitando, Andrei, conta pra gente um pouquinho dos seus projetos futuros aí, do Lembrei. A gente tá prevendo fazer 30 episódios nessa primeira temporada, estamos no 25, e depois dá aí um tempinho para dar uma reformulada ou dar uma adaptada. A gente tá precisando abranger mais os canais aí, por exemplo, o YouTube, fazer algumas coisas a mais, estamos pensando nisso. Emenda aí pra gente, ô Reni, um pouco aí sobre os projetos futuros do Dropzilla. Opa, então bora lá que já tem alguns que tá meio que no forno aí, né? Primeiro, a expansão do About. Começou agora nessa semana aí, com o About sobre hip hop, né? Que é o Vitão lá do No Japão que tá apresentando. Logo vão ter outros gêneros também aí, incluindo mais algumas pessoas aqui da podosfera. Né não, Juca? Né? E também logo, inspirado totalmente no Jovem Nerd, como sempre, né? Vamos começar uns programas totalmente à parte do Dropzilla Podcast, mas ainda assim Dropzilla, mas indo pra parte de audiovisual aí, que a gente tá desenhando aí como é que vai ser as coisas, junto com o Mundo Peculiar, né, junto com o Everton. Aí logo aí vão ter vídeos aí também. Por enquanto é isso. Mais detalhes um pouco mais pra frente aí. E eu também não vou ficar de fora, eu vou trazer um pouco das novidades do Press Start, né? Que logo já tá em vias de, né? Que, como a gente fala, seria um outro projeto que vai se aprofundar um pouquinho mais sobre a temática do Press Start, né? Que a gente sempre fala que o Press Start ele é sobre o ponto de vista dos brasileiros pelo mundo. E a gente tá aí já... Tá no forno já. Um projeto onde a gente vai contar um pouco dessas histórias desses brasileiros espalhados pelo mundo, né? Então a gente vai bater um papo com... E não é só brasileiros famosos, né? Então é aquela pessoa que trabalha do seu lado na fábrica, que tem uma história legal, ou um imigrante que foi para algum outro país, né? Que mesmo não sendo brasileiro, ele quer contar um pouco da sua história, né? Então a gente vai ter esse projeto, onde para quem ouve os episódios lá do Press Start, o Jean, da Espanha, e o próprio Juca, aí, que antigamente ignorava, hoje ele vai fazer parte também. Então a gente vai trazer um pouco das histórias aí dos brasileiros espalhados pelo mundo. E também logo aí a gente vai ter a nossa versão do Press Start de game show, né? Que seriam aqueles jogos estilo passa-repassa, essas coisas, onde a gente vai trazer um pouco os amigos e convidados também para a gente brincar um pouquinho aí e descontrair, não só o papo, né? Mas um pouco, alguns minutinhos, horas ali de descontração, onde a gente vai trazer a imagem e também disponibilizar o áudio depois para quem quiser só ouvir e participar mentalmente aí dos jogos que a gente vai fazer. Então esses são alguns dos projetos que a gente já pode falar do Press Start. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Mas então eu vou pedir para que você, Andrei, traga aí, aliás, inicie aí como sempre, deixando as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, galera, queria agradecer aí mais um episódio do nosso Press Start com a presença ilustre aí do pessoal que faz podcast aí no Japão, os brasileiros, né? Na nossa podosfera, né, Biju? E dizer que é sempre um prazer estar com vocês. A
É sempre um papo bacana. E logo teremos novidades. Eu sempre acho muito gratificante ter esse privilégio de não estar no Japão e fazer parte aí dessa cena, né? Considero todos amigos e, como o Carlinhos falou aí em off, sempre que ouço os podcasts converso mentalmente. Então, além do laço mesmo dessa associação, né, que o Carlinhos é o presidente, também me sinto amigo por ouvir e me sentir próximo de vocês. Valeu aí pelo convite e tamo junto sempre. Carlinhos, muito obrigado aí também pela sua terceira ou primeira participação aqui no Press Start. Eu vou pedir também que você, aliás, como já é tradição, né, na primeira participação dos nossos convidados, você já ouviu umas 3-4 vezes, mas de forma oficial agora. Seja bem-vindo sempre que você quiser e puder participar aí, as portas sempre abertas aí pra você. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Bom, é isso aí, gol, podosfera nipo-brasileira. Obrigado por ter aguentado a gente aqui falando bobagem, e talvez você aproveite um pouquinho dessa bagunça toda. Caso você queira acompanhar um pouquinho do meu trabalho, segue lá, @nabecast.jp. E agora que o Will me deu uma cadeirinha aqui no Press Startcast, agora aguenta, né, que sempre estarei por aqui incomodando sempre que for possível e sempre que eu for convidado ou não, né, a gente aparece aqui sem ser convidado também. Mas é isso, Will, valeu, obrigadão pelo carinho e respeito, né, a galera não sabe disso, né, mas a gente conversa bastante por zap, né, então a amizade não é só de faz de conta na hora da gravação, não, a gente conversa bastante aí, nos bastidores, é uma amizade bem legal. Se quiser ser amigo da gente também, estamos abertos para os novos amigos aí, cola aí. Como manda a etiqueta, então, primeiro as damas, Biju, você, como sempre, aí também já é de casa. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Você vai falar, é etiqueta e o bom senso, né? É lógico, né? No caso da Biju, bom senso. Will, você sabe que essa parte eu nunca sei o que falar. Só por isso que ele pediu pra eu falar. Muito obrigada por ter me convidado. Desculpa pelas asneiras. Eu não sei falar sério e o resto é com Juca, como sempre. E como sempre, você esqueceu de falar do seu canal. E eu tenho um canal. Eu tenho um canal no YouTube onde eu mostro um pouco do nosso dia a dia, as crianças, um pouco da cultura japonesa, um pouco diferente das outras pessoas, talvez. E é só procurar como Kellen com 2 L's, N no final, Biju com H no final. Amor, vai, continua. Juca, você que já é de casa, literalmente, né? Já com esses nossos novos projetos, sem pressão, né? Então, você que já é de casa, que né, é uma pessoa que a gente aprendeu a conhecer, aprendeu a gostar, e eu acho que a maioria já não vive sem. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Valeu mesmo, valeu pessoal por esse papo. Primeiro, eu quero agradecer a todos vocês, cara, porque por mais que eu tinha esse projeto de podcast, eu nunca imaginei que eu ia acabar... Não só não imaginava conseguir colocar o meu projeto para funcionar, para valer mesmo, como eu também não imaginava que eu ia esbarrar com pessoas como vocês, e que boa parte do que eu tô fazendo hoje também é graças a vocês, porque, vocês não sabem a força que vocês me deram nesse 1 ano aqui de WasabiCast, o quanto vocês me ajudaram mesmo com palavras, com força, sabe, de várias formas vocês me ajudaram, então eu tenho só que agradecer. Eu acho que é por isso que eu tô vestindo tanto assim a camisa da podosfera nipo-brasileira, e tô aí pra gente colocar isso pra cima e pra gente conseguir fazer muita coisa legal ainda. Mas, bom, eu sou o Juca do WasabiCast, o podcast do Wasabi Mutante. A gente fala um pouquinho sobre cultura pop, ou como a Biju gosta de dizer. Coisa nerd. E fala um pouquinho de cultura japonesa também.
A gente tem os episódios que são lançados na primeira e terceira segunda-feira do mês. A gente tá nas melhores plataformas e se quiser procurar alguma coisa sobre a gente, nossas redes sociais são... Facebook, Instagram, Twitter, Wasabi Mutante. Valeu, gente. Renin, aí finalizando aí então esse encerramento, né, em nome aí do Press Start, muito obrigado aí por você e o Andrei sempre estarem juntos aí com a gente. Vou pedir também que você deixe suas considerações finais e o tchau pra galera. É nóis, cara. Primeiro, agradecer todo mundo aí, né, cara? Não só o pessoal que participou aqui, mas toda a galera aí da podosfera, do povo brasileiro principalmente, que é onde a gente tem mais contato, né? E agradecer também o ouvinte que acompanhou a gente até aqui. E espero que tenham curtido aí bem o papo e que venham muito mais anos aí pela frente, né? E de assunto aí, pelo menos, a gente ainda tem muita coisa pra falar. E dê uma conferida lá no Dropzilla Cast, né? Com todos os quadros que eu sempre falo aqui. O Dropzilla, o Podru, o About, o Geek and Geekish e o NASA Shuttle. Mesmo que nem todos os assuntos aí seja algo que esteja focado, seja o foco de vocês, eu tenho certeza que vocês vão encontrar algum assunto ali que vocês curtam aí. E também acompanhe aí o podcast dos nossos brothers aí, o No Japão, do Vitão, né? O do Loft, da Lane, que era lá do Dropzilla também. O Ai Caralho, da Nábila, minha irmã, né? E acompanha a gente aí também, o Dropzilla. A gente tá em todas as plataformas aí de podcast, o Google Podcast, Apple Podcast. A gente também tá em todas as redes sociais aí, Facebook, Instagram, Twitter. Eu falei todas, mas a gente não tá em algumas não. Mas procura a gente como @DropzillaCast, que vocês vão encontrar facinho. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. E emendando aí também, né, continuando as menções honrosas lá, também não deixe de ouvir lá o Giro de Notícia e o Mundo Peculiar do Everton Tobassi. Boa. Que também o cara tem uma bagagem enorme e assim, é uma pessoa que abraçou muito essa questão também dessa cena nipo-brasileira aqui do podcast, e é a humildade em pessoa, né? E também eu queria deixar aqui as minhas considerações finais, para ouvir, dê uma força pra gente aí nessa cena aí da podosfera. Ouça todos esses podcasts que a gente citou. Se a gente esqueceu de citar algum, nos perdoe e também deixe aí um comentário falando desses podcasts para a gente poder convidar esse pessoal também para esse bate-papo. E também lembrando, né, que caso você queira entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para nosso e-mail @pressstartcast.com.br ou através das nossas redes sociais, né, tanto o Facebook quanto o Instagram, ele está como Press Startcast Oficial. E também lá no Twitter ele está como Press Start _cast. Beleza? E aquele recadinho que você já sabe, né? Compartilhe lá os nossos episódios no YouTube para que a gente consiga o nosso link e ele passe a gente futuramente vai trazer mais conteúdo lá no YouTube e em outras plataformas também. Beleza? Então eu vou... Oi? Mais uma pessoa também, cara, eu não posso deixar de falar. Maior apoiador ativo da cena nipo brasileira que eu conheço, cara, de ouvinte mesmo, que é o Diogão, cara. Diogo, abraço. Sim. Cara. Sim. O Hatake Diogo, né? Exatamente. Hatake Diogo. Um abração lá pra ele, que ele sempre tá junto com a gente aí em tudo quanto é plataforma, tudo quanto é podcast, o cara tá junto, sempre dando opinião, ideias, muitas ideias lá. Um grande abração pro Diogão lá também. Beleza? E só mais uma coisa, assim,
procurem ou sigam a hashtag Podosfera Nipo Brasileira. Provavelmente você vai cair nas postagens da galera daqui. Então já os recadinhos dados aí e até o próximo episódio. E eu vou deixando aqui meu muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Tchau, galera. Até o próximo programa. Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @PressStartCast Oficial no Instagram e Facebook.